Olá a todos, bom dia. Eu vim aqui fazer mais um vídeo agora sobre mudanças de texto. Vocês já perceberam que muitas das vezes a gente lê uma Bíblia e quando a gente lê uma outra Bíblia, ela tem um texto diferente daquele que nós estamos lendo? É uma outra literatura, uma outra palavra. Já, já perceberam isso? Isso são mudanças no texto. Bom, mesmo assim, seria um equívoco, desculpa. Mesmo assim, seria um equívoco concluir que as únicas mudanças feitas eram provocadas por copistas com interesses pessoais na disposição lexical do texto. De fato, muitas das mudanças encontradas nos primeiros manuscritos cristãos nada tinha a ver com a teologia ou a ideologia. A maioria das mudanças é de longe o resultado puro e simples de erros, escorregões de pena, omissões acidentais, acréscimos despercebidos, palavras mal grafadas, bobagens desse tipo. Os copistas podiam ser incompetentes. É importante lembrar que a maioria dos copistas nos primeiros séculos não eram treinados para esse tipo de trabalho, porque eram simplesmente os membros letrados das assembleias que eram mais ou menos capazes e que se dispunham a fazê-lo. Mesmo mais tarde, a começar do século IV e V, quando os copistas cristãos emergiram como classe profissional dentro da igreja, e mais posteriormente ainda quando a maioria dos manuscritos era copiada por monges dedicados a esse tipo de trabalho em mosteiros. Mesmo nessa época, havia copistas menos experimentados que outros. Em todas as épocas, a função podia ser penosa, como indicam notas, vez por outra acrescentada a manuscritos nos quais um copista poderia registrar uma espécie de suspiro, de alívio, como o fim do manuscrito, a graça seja dada a Deus. Por vezes, os copistas simplesmente se distraíam, outras vezes tinham sono, fome, outras ainda compreensivelmente não podiam mais dar o melhor de si. Até mesmo copistas competentes, treinados e alertas, de vez em quando podiam cometer erros. Não obstante, em certas ocasiões, como vimos, eles mudavam o texto porque achavam que ele tinha que ser mudado. E isso, note-se, não apenas por razões teológicas. Havia outras razões pelas quais os copistas introduziram uma mudança proporcional. Por exemplo, quando chegava uma passagem que parecia incorporar um erro que precisava ser corrigido, provavelmente uma contradição encontrada no texto, ou uma referência geográfica errada, ou uma menção escriturística deslocada. Desse modo, quando os copistas faziam mudanças intencionais, muitas das vezes os seus motivos eram tão cristalinos quanto a água da fonte pura. Mas seja como for, tratava-se de mudanças que faziam com que as palavras originais do autor fossem alteradas e, em última instância, perdidas. Um exemplo bastante expressivo na mudança intencional de um texto pode ser encontrado em um dos nossos mais excelentes manuscritos antigos, que é o Códice Vaticanus, ou Códice B, assim intitulado porque ele foi encontrado na Biblioteca do Vaticano, feito no quarto século. A abertura do livro de Hebreus há uma passagem no qual, de acordo com a maioria dos manuscritos, é dito que Cristo sustém, no grego feron, todas as coisas pela palavra do seu poder. Isso está no livro de Hebreus, capítulo 1, verso de número 3. Contudo, no Códice Vaticanus, o copista original produziu um texto ligeiramente diferente, com um verbo que soa parecido em grego. Ali diz o texto que diz que, por sua vez, Cristo manifesta, do grego faneiro, todas as coisas pela palavra de seu poder. Alguns séculos mais tarde, um segundo copista leu essa passagem no manuscrito e decidiu mudar a palavra manifesta, um tanto incomum, por uma leitura mais comum, sustém, apagando uma palavra e acrescentando outra diferente. Posteriormente, alguns séculos mais tarde, um terceiro copista leu o manuscrito e se deu conta da alteração de seu predecessor perpetrara. Ele então, por sua vez, apagou a palavra sustém e reescreveu a palavra manifesta. E depois acrescentou uma nota de copista à margem para indicar que ele achava do primeiro e do segundo copista. Diz a nota: insensato e desonesto.
deixe o texto antigo e não o altere. Mantenha uma cópia dessa página emoldurada na parede do meu escritório, como uma constante advertência sobre os copistas e suas propensões a mudar e a voltar a mudar os seus textos. Claro que estamos falando de mudança de uma só palavra. Que relevância tem isso? A relevância é que o único modo de entender o que um autor quer dizer é conhecer o que suas palavras, todas as suas palavras, realmente querem dizer. Pense em quantos sermões são feitos com base em uma única palavra de um texto. E se essa palavra não for aquela que o autor realmente escreveu, quer dizer que Cristo revela todas as coisas pela sua palavra de poder e completamente diferente de dizer que ele mantém o universo unido por meio de sua palavra. Então temos que entender várias coisas quando falamos de um texto bíblico. Quando o autor, quer dizer, que no caso é Deus, o escriba que vai fazer a cópia e aquele que vai receber a mensagem. Então, se Cristo, que é o autor das Escrituras, falar alguma coisa, o escriba entender outra e escrever, e ele emitir esse escrito para uma outra pessoa que vai entender algo totalmente diferente daquilo que ele quer dizer, daquilo que Cristo quer dizer, nós temos uma problemática muito grande em questão de revelação, em questão de sintaxe do texto e, acima de tudo, de compreensão da palavra ou da frase. Então temos que ter muito cuidado em relação a esse tipo de contaminação alfabética dentro do grego, ou uma contaminação de analfabetismo. Temos que ter muito cuidado quando lermos as Escrituras Sagradas, tá bom? É isso que eu queria dizer para você. Muito obrigado pela sua atenção e nos vemos então, como eu sempre digo, numa próxima aula.